Preconceito? Racismo? Intolerância? Será que essas coisas existem na Itália? Será que tudo isso acontece em um país de primeiro mundo? No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre isso. Se este é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Georgia, ítalo-brasileira, e ele é meu marido. Olá, eu sou o Rodrigo, para quem não me conhece, e eu sou brasileiro mesmo. Nada demais. Nós nos casamos no Brasil e atualmente moramos na Itália. Então, no vídeo de hoje, nós vamos contar para vocês as experiências que nós tivemos aqui na Itália com relação a esse tema um pouco polêmico. Gostaria de fazer uma premissa, porque essa internet é cheia dos mimimis, e o que nós vamos falar aqui é relatar a nossa experiência, mais especificamente a experiência do Rodrigo, como brasileiro mesmo, mas isso não significa que estamos falando de forma geral ou generalizando todos os italianos dessa forma. A verdade é que não existe um povo que seja racista ou menos, e isso é mais com relação ao caráter da pessoa do que com relação à nacionalidade, que fique bem claro. O que vamos fazer aqui é apenas contar experiências próprias. Exatamente. Uma das primeiras coisas que o brasileiro nota quando chega aqui na Itália, ou em geral em alguns outros países da Europa, é que o modo de ser europeu, o jeito é bem diferente do brasileiro, e muitas vezes isso é até visto como um povo grosso e ignorante. Muitos falam, quando vem à Itália, que o italiano é mal educado, que o italiano não sabe lidar com pessoas, e a gente precisa conseguir diferenciar isso, que é um jeito de ser diferente, do racismo, da intolerância em geral. Um bom modo de iniciar a nossa conversa é relembrando como que foi o meu contato com os italianos de verdade. A Georgia tinha acabado de chegar no Brasil e pouco tempo depois eu a conheci. E assim, o primeiro impacto, a primeira visão que eu tive dos seus pais, da família, já foi muito difícil para mim. Até de mim, né? Já foi muito difícil para mim. Porque eu imaginava que eles eram ignorantes, mas não. Depois, com o tempo, eu fui entender que eles eram diretos. Então, para passar uma informação, eles não ficavam fazendo rodeios e tudo. Já chegava e falava. Só que eu entendi aquilo como uma forma de ignorância. Mas só que depois, quando eu cheguei aqui na Itália, eu constatei que eles não eram daquela forma porque eles não tinham respeito. Mas eles eram daquela forma porque os italianos são assim. Hoje eu aceito essa posição e vivo mais tranquilo. A gente ainda teve um agravante, que é vir morar em Verona, no Vêneto, porque Verona é conhecida como uma província onde as pessoas são realmente mais fechadas. É muito mais difícil se relacionar com o italiano dessa região da Itália. E isso não é nenhum tipo de estereótipo, todos os italianos sabem, inclusive tem alguns filmes que relatam bem essa diferença entre o norte e o sul da Itália. Vocês podem dar uma olhada, como chama o filme? Benvenuti al Sud, e tem Benvenuti al Nord, que significa bem-vindos ao norte, e ele relata bem como é essa realidade do italiano do norte da Itália, e tem o Benvenuti al Sud, que seria bem-vindos ao sul, e mostra justamente esse povo, exato, mais aberto, mais caloroso, que se parece mais com o brasileiro e que realmente é verídico, né? Na verdade não é só isso, não é questão de estereótipo, mas se a gente fosse definir de uma maneira muito simples, é que quem mora no norte, isso todo mundo aqui fala, quem mora no norte são pessoas mais fechadas e quem mora no sul são pessoas totalmente abertas. É sempre um oposto ao outro. E as pessoas do sul são tão conhecidas por serem abertas, mais receptivas, que chamamos as pessoas de solari, né? Que estão sempre de bom humor, sempre felizes. É realmente um povo um pouquinho mais parecido com o brasileiro no jeito de ser. Agora, quem mora no norte da Itália tem um pouquinho de diferença cultural dentro da própria Itália, que é um país desse tamanico, né? Aproveitando o gancho, posso até dizer que pessoas que chegam aqui a primeira vez, brasileiros,
eles se sentem melhor no sul, porque parece um pouco o Brasil, do que no norte. As pessoas que vêm para o norte já veem esse contraste que é muito marcante, essa diferença, essa frieza, e isso no início faz toda a diferença. Então, Sim. a gente já deixa a primeira dica que quando a pessoa for fazer os seus planos, já pense onde ela vai se encaixar ali de início. Sim. Claro que tudo é costume, a gente vai aprendendo a lidar, né, com o jeito de cada povo, de cada região diferente. Mas é bem importante vocês levarem isso em consideração, porque é possível sim que, infelizmente, você passe por alguns episódios desagradáveis, como os que nós vamos contar aqui. Mas, novamente, isso não é regra, até porque vamos para o próximo ponto, que é super importante, que o brasileiro que vem para a Itália, normalmente, 99% das vezes é o quê? É descendente de europeu. Se não for de italiano, vai ser de português, vai ser de holandês, vai ser de alemão. Então, na verdade, o brasileiro que vem pra cá, ele se camufla no meio da massa. O que eu quero dizer com isso? Que à primeira vista, você olhar pra mim, você não vai dizer que eu sou brasileira. Você pode dizer que eu sou croata, que eu sou portuguesa, que eu sou até da Irlanda, que eu sou italiana, mas você não vai me olhar e dizer essa pessoa é estrangeira. Bem diferente de quando você olha para uma pessoa como o Rodrigo, ou um asiático, ou um norte-africano, ou um sul-africano também, né? Então é bem importante dizer que, óbvio, que se você é branco, do olho azul, do olho verde, dificilmente você vai sofrer algum tipo de racismo. Exatamente. É por isso que eu não entendo como que muitas pessoas falam que vêm para cá e dizem que nunca sofreram racismo. É difícil entender justamente por conta desse contraste. Que a pessoa que vem Exatamente. tem toda essa descendência, tem toda essa bagagem por trás, e a pessoa que vem como aquela o coisa. brasileiro típico, normal, queimadinho do sol, chega aqui e É igual um magro falar que não existe gordofobia e um branco falar que não existe preconceito. Você nunca ter passado por isso não significa que ele não exista. Exatamente. Mas vamos então às experiências. Suas experiências com relação a esse tipo de comportamento humano. Comportamento é minha área. É, exatamente. Então, quando eu cheguei aqui na Itália, a primeira coisa que eu reparei nas primeiras semanas é que onde eu entrava, as pessoas já levantavam o pescoço para saber quem eu era. Só de entrar em um ambiente que permeado só por italianos, eles já levantavam o pescoço para saber quem eu era. Quem é esse estranho? Exatamente. De início eu achei que fosse por conta da cor da minha pele. E é claro que, como a primeiro contato, isso para mim soava como racismo. Mas só que com o tempo eu fui entendendo que esse primeiro impacto que eu causava nas pessoas não é porque as pessoas eram racistas, mas sim porque eu sou diferente. Eu sou diferente deles, exatamente. Então, de início, todo mundo já levantava a cabeça e eu já ficava assim meio, caramba, o que eu estou fazendo de errado? Por que as pessoas estão me olhando? Isso que a gente mora em uma cidade onde tem muitos estrangeiros, né? As pessoas já deveriam estar mais acostumadas por ser cidade turística e ainda assim esse tipo de coisa acontece. Em cidades menores é ainda mais nítido. Você se sente diferente mesmo. Por exemplo, já deixo um desafio para a pessoa que é mais escura, assim como eu, pessoa que é negra, assim como eu, quando chega aqui na Itália, entra num bar. Assim, você vê claramente esse contraste. Você vai abrir a porta, vai entrar. Todo mundo parar. É como cena de filme. Todo mundo para o que tá fazendo para te olhar. Você se sente ao máximo, né? Mais ou menos. Não, eu sei, mas é como aquelas fotos que a gente vê, não sei se vocês já viram, de alguma pessoa ocidental que vai pra Ásia. Todos os chineses param para tirar foto, por exemplo, porque é uma pessoa diferente. Não quer dizer que aquilo seja um preconceito, e sim é algo diferente do que eles estão acostumados a ver no dia a dia. Mas pra gente que chega é um pouco constrangedor isso. Claro. Mas depois, é claro que com o tempo a gente se acostuma com esse fato de chegar em um lugar e já ser observado. Exatamente, já ser observado. A gente tem que dar tempo ao tempo. Quando a gente chega, a gente tem que
se enquadrar dentro das regras que já existem no local. Então, é dar tempo ao tempo. Muitas pessoas me perguntam aqui no YouTube ou também lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, aproveita agora para ir lá me seguir, porque a gente compartilha bastante coisa por lá também e mais em tempo real do que aqui no YouTube. Mas o que sempre me mandam nas mensagens é querendo saber se o brasileiro ele sofre algum tipo de preconceito, como o brasileiro é visto aqui na Itália. E a verdade é que o brasileiro, só por ser brasileiro em si, não... Já é uma vantagem. Primeiro é uma vantagem, mas vamos falar disso depois. Por ser brasileiro, ele não sofre preconceito. Quem sofre mais é quem? É o oriental, é o indiano, é o negro, o africano ou o brasileiro, ou até mesmo o americano, o marroquino. Todas essas pessoas que você vê externamente que são estrangeiras. Como nós falamos antes, os brasileiros no geral não aparentam ser brasileiros, os que vêm pra cá, né? Estamos falando dos brasileiros que vêm para a Europa. Muitos descobrem só por conta do sotaque. Do sotaque, exato. Porque é o que o que diferencia o brasileiro é o sotaque. Quando você ouve um brasileiro falando italiano, você sabe na hora. Até Rodrigo já aprendeu a diferenciar o sotaque do brasileiro, porque ele pode falar quase perfeito, quase nativo, que em alguma palavra a gente vai perceber que ele é brasileiro. Mas em contrapartida, o brasileiro tem uma grande vantagem, que é ser amado no mundo inteiro por algumas coisas que são futebol, carnaval e que mais? Samba. Então, das três, uma, eles vão te perguntar: você sabe jogar futebol? Ah, churrasco também, né? Churrasco também. Você sabe fazer churrasco? Você sabe sambar? Você sabe jogar futebol? Isso também é uma forma de preconceito e ignorância. Eles acham que no Brasil todo mundo é esse tipo de gente, né, que sabe fazer uma dessas coisas, mas isso quebra o gelo, então já te dá uma abertura para algum tipo de conversa. Tanto é que eu, por ser brasileiro, não saber jogar futebol, não saber sambar, não saber fazer churrasco, não comer carne, isso, apesar de início ter sido uma oportunidade para quebrar o gelo, acaba que por conta disso eu perdi até emprego porque eu não sabia fazer alguma dessas coisas. Como assim? Você é brasileiro e não sabe jogar futebol? Sim, isso demonstra a questão da ignorância, né? Por achar que porque uma pessoa é assim... O que já perguntaram pra gente? Você conhece o Neymar? Gente, a gente não sai na rua e vê jogador de futebol. Isso é uma certa forma de ignorância. Infelizmente acontece. Eu tive casos até com professores aqui, porque estudei na Itália, e sabiam que a minha mãe era brasileira e que eu tinha nascido no Brasil. Já me perguntaram se no Brasil existia gente rica. Achavam que a gente morava todo mundo em cabana, na selva, e infelizmente isso acontece sim. Infelizmente, até trabalhando, uma outra pessoa que também é estrangeira achava que o Brasil fosse, tipo, como é que eu posso mato. dizer? Que fosse só floresta. E, infelizmente, é essa visão que o pessoal tem da gente. Assim como acham que todo italiano come pasta e pizza todos os dias. São estereótipos que, como se diz, é o senso comum, né? Todo mundo acredita que seja dessa forma, mas na verdade não é bem assim que acontece. Mas vamos às situações reais. Quais situações te marcaram? Quais situações você viu realmente o racismo contra você, ou por você ser brasileiro, ou pela cor da pele? Conta aí sua experiência. Então, eu acho que a gente pode determinar de 4 maneiras diferentes. A primeira é aquela sutil, que foi essa que eu falei. Você chega num lugar, todo mundo já te começa a olhar um pouco estranho, que isso é aceitável, enquanto ninguém te fala nada, enquanto não é uma agressão. Exato, ninguém expõe nada, fica dentro do campo de subentendido. Exato. Pode ser que sim, como pode ser que não. A gente não sabe o que a outra pessoa está pensando. Depois disso, entra o segundo nível. O segundo nível é o passivo-agressivo. Exatamente. O segundo nível, você já percebe. O primeiro você percebe, mas o segundo você vê ali que de forma mais nítida, que a pessoa pode expressar verbalmente, que a pessoa pode demonstrar através de uma reação. Então, assim, esse segundo nível, vamos dizer que, botar entre aspas bem grande, ele também é tolerável, porque nenhum tipo de... Não é ofensa, né? Exato, nenhum tipo de desrespeito é aceitável. Mas só que ele é tolerável.
Depois desse, vem o terceiro nível, que é aquele que ele é aberto, que ele é explícito abertamente. Aquele que a pessoa fala com você, mas não fala diretamente, fala de modo que vai te deixar numa situação constrangedora. Sim. E tem o último nível, que é aquele que é constrangedor, que a pessoa vai falar diretamente, não vai fazer rodeio, e às vezes vai envolver até outras pessoas para ela ganhar força e você ser aquela pessoa que vai ser rebaixada e ali vai te tocar profundamente, vai tocar o seu coração. Sim. Então aqui na Itália eu já passei por todos esses níveis. E por isso que eu posso falar com propriedade, porque foi essa a minha experiência. E infelizmente, apesar disso ter acontecido, hoje eu vou dizer que eu sou 90% imune a tudo isso. O que eu percebo, na verdade, é que racismo tem em todos os lugares, até mesmo no Brasil, onde a população é de todos os tipos, todas as cores. Mas aqui, os que são racistas são muito mais agressivos, são muito mais abertos, eles não têm medo de falar que são racistas. Então, a gente vê mais do que no Brasil. Essa acho que é a diferença. Eu acho que eu posso dizer que eles são mais abertos porque não existe uma lei punitiva certeira em relação a isso. Sim. Infelizmente... Fica tudo no achismo. É mais de quem sofreu do que de quem tá falando, né? Porque se uma pessoa me chamar de negra, obviamente que eu não vou me ofender porque não sou negra. Agora, quando tá relacionado a outra pessoa, é muito difícil julgar o que ela está sentindo. Tanto é que... Não é que, voltando um pouco no assunto da questão se o italiano é ou não racista, a gente pode ver isso explicitamente nos jornais. Por exemplo, quando uma pessoa ela é diferente do italiano normal, vamos dizer assim, um marroquino. Quando um marroquino faz algo de errado, eles vão dizer ali, olha, o marroquino, a primeira coisa, vai identificar qual a origem dessa pessoa. Isso em qualquer jornal que você quiser ligar a televisão, você vai ver. Marroquino matou filha. Marroquino matou Beltrano. Marroquino assaltou a vizinha. Se é um italiano, eles não vão falar. Eles vão falar que alguém roubou a vizinha. A gente pode usar como uma referência muito clara aquela questão, aquele do Instagram, que é o Cabi. O Cabi. Senegalês. Um senegalês que, se ele tivesse feito algo ruim, seria o senegalês fez isso, isso e isso de ruim. Mas como ele ficou famoso, fala o italiano, e ele nem tem a cidadania italiana. Exatamente. Ele é um rapaz, para quem não conhece, senegalês, né, originário do Senegal, que fica na África. E ele faz humor na internet, é até muito engraçado, a gente gosta bastante. Só que ele mora na Itália há muitos anos. E quando ele ficou famoso no TikTok, no Instagram, a Itália, nos jornais, identificou ele como italiano. Exatamente. O italiano que fez sucesso, o italiano que fez aquilo. Quando, na verdade, o rapaz não tem nem a cidadania italiana. Das minhas experiências, né? Eu tive essa primeira experiência, que todo mundo, quando chega, vai passar, até mesmo por não saber falar o idioma. Sim. Quando a pessoa começa a falar. Quando a pessoa começa a falar, eu entendo que o segundo nível que eu estava falando para as pessoas, a pessoa vai começar a ouvir torna tua paese. Ou seja, quando você faz alguma coisa que os italianos não aceitam, eles vão falar assim, se não tá bom aqui para você, volta de onde você veio. Porque isso lá você... não é nem desrespeitar alguma coisa da cultura. Por exemplo, se tem um buraco na calçada, você reclama do buraco na calçada, mas se não tá bom, volta pro teu país. São coisas... São coisas assim, mas eles falam no sentido. Mas quem é você? Você não é italiano, você tá aqui só se aproveitando da terra. Volta pro seu país que é melhor, para de reclamar, aceita como tá. Entende? Então esse é um tipo também de racismo. Esse é o mais leve, vamos dizer assim. Mas porque que se não é nem contra o brasileiro, é contra qualquer tipo de estrangeiro. Exato, é contra o estrangeiro em si. Agora, aumentando um pouco o nível, que vamos chegar ao terceiro nível. O terceiro nível é aquele que já te deixa numa situação mais desconfortável. Por exemplo, eu fui vamos dizer assim, o posto de saúde, eu fui na médica buscar um remédio para a Geórgia. Chegando lá, tinha um grupo de senhoras que estava saindo. E quando elas me viram no portão, porque agora por conta de medidas especiais, só pode entrar uma família por vez ou uma pessoa por vez.
E tinha esse grupo de mulheres, que se eu não me engano eram 3, e quando eu cheguei eu estava esperando, e quando elas saíram, claro que por conta da educação eu deixei elas passarem para depois entrar, e quando eu ia entrar elas fecharam o portão e começaram a me fazer um monte de pergunta. Mas por que você vai entrar? Mas quem é você? Esse não é o seu lugar. Esse não é... Mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim no médico, eu vim pegar um remédio. Tô com horário marcado. Ou seja, é um tipo de preconceito que a pessoa começa a te fazer um monte de pergunta, mas é que... defensiva, né? Mas é uma coisa que você... Se você é uma pessoa livre, você não tem que dar satisfação pra ninguém. Ainda mais uma pessoa que você nem conhece, a pessoa que... Mas você não vai, só tá ela sozinha, você não vai entrar, mas como se ele fosse fazer alguma coisa com a doutora. Se não exato. ficou claro. Sim, infelizmente, onde a gente mora, tem pessoas de muita idade, e como a gente não mora nos grandes centros, isso acaba que não é tão simples para eles aceitarem, porque nos grandes centros tem de tudo, tem pessoas do mundo inteiro. Sim. Então, quem mora no centro, que vê mais pessoas diferentes, já é mais acostumado. Exatamente. Então, assim, esse tipo de situação, que é o terceiro nível, é mais desconfortável, porque você fica numa posição que você tem que ficar se explicando. E na verdade esse é o que mais acontece, tipo de situação. Antes eu ficava me explicando. Vem assim de maneira automática, eu tenho que me explicar porque, sei lá, eu sou diferente, eu não sou daqui. Mas não, você não tem que se explicar. Você tem que se explicar para uma pessoa de autoridade. Exato. Então você não tem que ficar, mas eu vou ali por conta disso. Não. Falando em autoridade, vamos lembrar o pessoal. Tá vendo, gente? Vocês têm que me seguir lá no Instagram, porque isso eu mostro pra vocês a realidade. A verdade é que teve uma semana que nós fomos parados em 4 ou 5 blitz. 3 ou 4. 3 ou 4 blitz, eu sei que foram muitas. A questão é que, se eu estou dirigindo no carro, pode ter a blitz que for, não me param. E não é porque eu sou mulher e ele é homem, não, é porque ele é preto mesmo. Agora, se ele está dirigindo, é certo, né? Se tem blitz é parado, é 100% das vezes, não tem margem de erro. E isso é algo que mostra nitidamente não é nem o preconceito, é o conceito, né? Eles Exatamente. acham que se tem uma pessoa diferente no volante, ela pode estar com algo errado. Nem que seja um crime tão sério assim, mas um documento que não está em dia, algo que não está pago. Eu já mostrei até um caso, né, de um policial que nos parou. E no final das contas era gente boa, era casado com brasileira, mas a primeira impressão, o primeiro impacto é aquele, eles vão te parar porque você é diferente. Eu já parto como pessoa, como Rodrigo, do pressuposto que eu tenho que andar dentro das regras. Com certeza. Então, se você vem para um país que é assim, que por você ser diferente, você já vai dar motivos sem não existir uma coisa... Esse já é um motivo, né? Exatamente. Então, o que eu aconselho é você sempre andar dentro das regras, justamente para evitar problemas. Tenha seu documento, pague o documento em todo lugar, né? Mas especificamente em lugar onde você é diferente. Porque por mais que você não faça por onde, eles vão sempre procurar um motivo. Procurar muito bem. Então é importante estar sempre com tudo em dia. Partindo para a última parte, que é aquela que, assim, que as pessoas vão fazer para te machucar mesmo. Para te ofender. Posso usar de exemplo uma outra situação que aconteceu comigo. Foi quando eu estava trabalhando, eu estava desenvolvendo uma atividade. Veio uma pessoa e me chamou de macaco. Falei, tudo bem, não é comigo? Bom, continuei trabalhando. Depois essa pessoa, passou-se um tempo, essa pessoa veio e me chamou de macaco de novo. Aí eu falei, agora é comigo. Então tem uma coisa errada. Depois que isso aconteceu, 1 dia, 2 dias, no 3º dia, eu fui falar com os meus colegas de trabalho. Olha, tem esse cara, todos os dias que ele aparece, ele me chama de macaco. Aí eu fui falar com a minha equipe e eles falaram, olha, esse cara aí é o dono da obra. Ele é o dono de tudo aqui. É ele que tá pagando. É ele que está nos pagando. Então... Aí eu falei, tá, e o que tem? Não, ele é o dono, você não pode falar nada com ele. Se você tiver que falar alguma coisa, você fala com a gente ou fala com os nossos supervisores. Fala com o dono da empresa, né? Tudo bem. Aconteceu de novo. Cheguei até os meus superiores da empresa e falei, olha, aquele fulano, toda vez que passa do meu lado, me chama de macaco ou me diz alguma coisa que é ofensiva. Da próxima vez eu não vou aceitar. Acontece que passei isso para os meus superiores e quando eles estavam dentro de uma roda em que essa pessoa proferiu uma coisa racista, eles, ao invés de me defender, não. Eles reforçaram aquilo que ele disse por ele ser... o chefe, exatamente. Como se estivesse falando algo engraçado. Então eu pensei que, por serem meus chefes, eles iam me ajudar naquela situação ali. Só que depois que isso aconteceu um outro caso, que esse foi mais complicado ainda. Da meia? Que foi da meia.
eu uso meias diferentes, meias com estampas diferentes. Desenhos. Nesse dia, eu fui trabalhar com uma meia com estampa de abacaxi. Aí chegou esse cara e falou: ei, você tem uma meia de banana? Eu falei: não, de banana eu não tenho. Aí eu falei: mas por quê? Aí ele falou: mas macaco gosta de banana, mas por que você não tem uma meia de banana? Naquele momento ali, eu falei: basta, não chega, não tem mais o que fazer. Naquele momento eu cheguei pros meus superiores e falei: olha, é o seguinte, aconteceu 1, 2, 3, aconteceram várias vezes e vocês não resolveram. A próxima vez que isso acontecer, eu vou chamar a polícia. Não, mas você não pode fazer porque... Eu falei: olha, não é questão de fazer ou não, é questão de respeito, e o respeito tem que existir sempre, independente de quem seja, independente de onde seja. O respeito tem sempre que existir. Então, esse é o ponto limite, que a gente não aceita. É claro que nenhum tipo de preconceito a gente aceita. Mas só que você sabendo... Esse é o que faz você sair realmente da sua zona de seriedade. Exatamente. De tolerância. Mas uma coisa que eu imagino que seja assim, isso é a minha opinião, é que isso acontece porque as pessoas não reclamam. As pessoas não denunciam esse tipo de ato. Tanto é que quando eu fui falar com pessoas que poderiam me ajudar, essas pessoas ficaram contra mim. Vale ressaltar que quem chega aqui está disposto a fazer qualquer tipo de trabalho. E normalmente é nesses trabalhos onde as pessoas são pouco instruídas, são mais ignorantes, que acontece esse tipo de coisa. É muito mais raro em um ambiente de pessoas mais instruídas, né? Sim, e ambientes de pessoas mais jovens também. Mais jovens também, os jovens são muito mais abertos, ou porque estudaram fora, ou porque realmente, graças a Deus, a nova geração já tá mais evoluída nesse quesito, né? Já aceita o diferente. Então, isso realmente acontece mais onde as pessoas são mais ignorantes. Sim, ignorantes no sentido de conhecimento mesmo. Exato, no sentido de conhecimento. Pode ser que a minha visão é que quando a gente chega aqui, a gente vê que o italiano, ele idolatra muito o seu país, as suas coisas. Você vai no supermercado, o produto italiano... Made in Italy. Exato, o Made in Italy é muito forte. Isso reforça bastante. E isso ainda reforça bastante aquela coisa. Eu sou melhor que ele. Ele é diferente, ele está aqui só para usufruir, ele está aqui só para levar aquilo que é bom, então ele já fica meio que na defensiva. Então, na minha opinião, se pergunta se o italiano é racista ou não, depende de quem você encontra. Porque no início eu tive esse preconceito também, de falar assim: caraca, eu mudei de vida, mudei de país e vim parar num lugar onde ninguém me quer. Mas só que com o tempo, é claro que isso aconteceu comigo, as possibilidades de conhecer pessoas novas... Eu acho que você entendeu isso mais na questura. Porque, assim, a questura é a polícia de imigração, a polícia federal. E ela é conhecida por ser um ambiente onde os policiais são bem ignorantes, bem grossos. Só que indo lá algumas vezes, nós reparamos e nós começamos a nos colocar no lugar daqueles policiais que estão ali o dia inteiro, 8, 9 horas por dia, lidando com estrangeiro, que muitas vezes é ilegal, muitas vezes é sem documento. Então, a gente tentou se colocar no lugar daquelas pessoas e entender que, poxa, eu sou uma pessoa per bene, se diz aqui, eu sou uma pessoa correta, justa, tenho o direito de estar aqui legalmente, assim como outros, mas tem gente aqui que vem só para se aproveitar do país, que está sem documentação, que está ilegal, pegando auxílio do governo, e as pessoas ficam indignadas com esse tipo de situação. Vale ressaltar que isso é uma grande minoria. Sim, não é uma minoria. Não é em todo lugar, tanto é que, depois de ir várias vezes na questura, eu entendi o porquê que eles falam. Eu não quero saber da sua vida. O que eu quero resolver, o que tem que ser resolvido. Eu não quero saber o que você fez ontem, o que aconteceu com a sua família. Exatamente, porque todo mundo chega ali querendo falar: mas é assim porque aconteceu isso, isso e isso. Contando a história da vida exatamente, toda. Mas foi nesse momento, porque assim, eu sou uma pessoa que reparo muito em tudo aquilo que está acontecendo, que eu vi que não é que eles são ignorantes ali na questura, que é o primeiro contato que as pessoas vão ter, mas sim porque eles querem fazer o trabalho deles. Então, voltando mais um pouquinho, em relação... Eu quando eu cheguei, eu só tive experiências ruins. Eu encontrei pessoas ruins, eu trabalhei para pessoas ruins, e isso fez com que fosse a minha realidade naquele momento. Mas só que depois que eu comecei a falar mais italiano, que eu comecei a me expressar melhor, eu vi que de início as pessoas eram um muro, que era difícil ultrapassar. Mas a partir do momento que eu comecei a me comunicar, eu fui quebrando o gelo, e depois que a gente rompe esse gelo, acaba que a gente consegue fazer verdadeiros amigos. Tem isso também, que muitos estrangeiros que vêm pra cá se
se fecham no círculo de pessoas daquele Da sua país, comunidade. da sua comunidade, e tem dificuldade de se inserir na cultura italiana. Não querendo aprender italiano, não querendo respeitar as regras. Isso cria um certo tipo de receio dos italianos com os estrangeiros. Por isso que também é muito importante que vocês aprendam a falar italiano. Se enquadre dentro das regras. Sim. Entende? Existe preconceito? Existe racismo? Existe. Mas se você se enquadra dentro das regras, se você aceita que isso é feito dessa forma, vai ser muito mais fácil. Sim. Você vai evitar algum tipo de conflito, exatamente. Por exemplo, você sabe que você está na Itália e que é a terra, assim, da pizza, do macarrão. Você não precisa chegar para um italiano e falar: a comida daqui é horrível, o arroz com feijão é muito melhor. É claro que você vai estar criando um distanciamento, né? Você vai estar dando motivo para ser tratado de forma diferente. E eu acho mas falando nisso, não é que a gente quer dizer que você tem que ser privado de perder falar as suas raízes, aquilo que você né? quer. Não, Exato. mas tem que saber falar a coisa certa no momento certo. Não E adianta. com educação. Não é nem tudo que passa na nossa cabeça que a gente pode falar, mas a gente tem sempre que ser educado e aceitar as regras e se enquadrar dentro das regras. Exatamente. Acho que com isso podemos concluir o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho das nossas histórias aqui na Itália. Tem muitas outras, mas a gente foi contando realmente as que vêm na cabeça. Vamos deixar esse vídeo de uma forma mais light. Exato. Porque são tantas histórias que, assim, Exato. a essência é sempre a Se a gente for mesma. focar no problema, a gente não vive. Igual, muitas pessoas falam: ah, mas não é tolerável nenhum tipo de preconceito. Sim, concordamos. Eu, assim, é uma coisa que eu tenho nojo. Uma pessoa que trata mal outras pessoas pela cor da pele ou pela nacionalidade, até me arrepio. Mas se a gente for focar nisso, a gente não vai viver. Porque se for focar: ah, mas por que fulano falou torno al tuo paese? Por exemplo, igual eu falei, que hoje eu me defendo desse tipo de problema, desse tipo de intolerância. Eu me defendo de duas formas. A primeira é, eu paro pra pensar, se eu falar alguma coisa, vai mudar a situação? Vai mudar a pessoa? Vai resolver o problema? Não. Então eu não falo. Por exemplo, pessoas de muita idade, que eu vejo que são muito velhas e que fazem aquilo por Às fazer. vezes nem na maldade. Exato, já sai de Costume. costume. Se eu tô aquele momento ali, uma fração de segundo, eu vou falar aquilo, não vai mudar nada. Então, se eu vejo que é uma outra situação mais delicada, aí sim, eu me imponho e... É, como no trabalho, se é algo que você sofre diariamente, aí já é outros 500, né? Não é questão de fazer vista grossa, mas às vezes é botar na balança. Vai valer a Vale a pena? Eu pena. vou esquentar a cabeça, vai acontecer toda a situação. Então, assim, eu, Rodrigo, tomei essa posição, porque eu também não posso sair na rua causando confusão com todo mundo. Também não quero falar que todos são assim, mas é claro que vivemos em um país onde tem várias pessoas de vários tipos, de várias maneiras de se pensar. Então a gente está sempre sujeito, nós que somos diferentes, estamos sempre sujeitos a esse tipo de situação. Então, para deixar a vida mais leve, a vida mais tranquila, a gente vai fazendo dessa forma, Com certeza. porque a gente vive melhor e sem Mais dor de feliz, cabeça. mais tranquilo e mais leve também. Então eu gostaria de deixar um pouco em aberto esse assunto para que vocês também contem experiências. Exato, Aqui comenta nos aí. comentários, comenta aqui embaixo, seja na Itália ou em alguma viagem que você fez aqui para Europa ou até mesmo no Brasil, porque também acontece esse tipo de episódio desconfortável no Brasil. E se você gostou de ouvir as nossas histórias e se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Tem aí um botãozinho vermelho, é de graça. Se depois você assistir outros vídeos e não gostar, você se desinscreve, mas é de graça, então se inscreve aí, tá bom? Noi ci salutiamo qui. Daqui a pouco vai começar uma série de vídeos natalinos aqui no canal, então para você não perder, também ativa as notificações. Noi ci salutiamo qui, já falei. Um bacio Tchau! e até o próximo vídeo. Solo così? Tre parole. Ué, é introdução, 15 segundos.